Olá, paz seja contigo, que Deus te abençoe. É muito bom ter você aqui conosco no nosso canal, onde comentamos as leituras diárias da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo, bem-vinda para este comentário desta terça-feira. Esta terça-feira, aonde nós estamos comentando concernente à lição de número 7 da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição de número 7. Como você pode ver aí em sua tela, que traz o título Paulo, o plantador de igrejas. Queridos, nessa terça-feira, a nossa leitura bíblica diária, ela nos está proposta na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 1. Este texto sagrado dirá assim: Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Meu irmão, minha irmã que está aqui acompanhando, como você sabe, todas as nossas leituras diárias, elas sempre são comentadas sob um tema. Há um tema que sempre está proposto para que comentarmos nos nossos vídeos. E o tema que nos está proposto nessa terça-feira, concernente a esse texto que acabamos de ler, ele diz: a plantação de igrejas se deu entre os gentios. Para compreendermos tanto o tema como o texto que mencionamos, nós precisamos dar uma olhadinha no contexto em qual Paulo está quando escreve esta carta aos Efésios. Esta carta é escrita por Paulo provavelmente por volta do ano 61 em 63 depois de Cristo. É entre esse período de tempo. E quando nós falamos do ano 61 a 63 depois de Cristo, nós estamos falando de um período onde que o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma. É por isso que nós lemos no texto que Paulo ele vai dizer: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Entendendo então o contexto no qual Paulo escreve aos Efésios, nós vamos fazer alguma análise aqui dessas expressões que Paulo traz nesse texto para chegarmos à compreensão da temática que nos diz que a plantação de igrejas se deu entre os gentios. Analisando então o versículo que lemos, nós vemos que Paulo ele inicia este versículo com uma expressão que ela é repetida no versículo de número 14 deste mesmo capítulo 3 de Efésios. Esta expressão que Paulo usa é por esta causa. Quando Paulo está trazendo esta expressão por esta causa, ele está nos mostrando que ele está tratando de algo, de um assunto, de um motivo. Ele está dizendo: há uma causa que eu estou nessa situação. Há uma causa que eu me ponho de tal maneira. Observando isso, nós precisamos compreender qual que é a causa que Paulo está dizendo por esta causa, por este motivo. Qual é o motivo, qual é a causa que Paulo está falando? Se nós analisarmos o texto anterior, no capítulo 2, do versículo de número 11 ao versículo de número 22, desta carta de Paulo aos Efésios, nós vamos observar que Paulo ele vai tratar ali da formação da igreja de Cristo. Ele vai tratar da união do judeu e do gentil sob a mensagem de salvação universal para todo aquele que crê. Observando então isso, nós compreendemos qual é a causa que Paulo ele está tratando aqui. E a causa que Paulo ele trata é justamente a formação da igreja de Cristo. É o desejo dele de conciliar tanto o judeu que recebe a mensagem de salvação, como também o gentil que recebe essa mensagem de salvação pela pregação do apóstolo Paulo e pela plantação de igrejas que se dá entre os gentios. Então a causa que Paulo está expressando é justamente essa.
Há uma outra colocação que ele faz dizendo, por esta causa, por este motivo. Qual o motivo? A formação da Igreja de Cristo, o desejo de unir o judeu e o gentil sob um só povo, debaixo de uma só fé, debaixo de um só Salvador e único que é Cristo. Eu sou o prisioneiro de Cristo Jesus. E isso é muito interessante quando ele usa essa expressão, sou o prisioneiro de Cristo. Porque a afirmação de Paulo denota e evidencia a plena confiança de Paulo em Cristo Jesus. Nós já falamos aqui que o contexto ao qual ele está escrevendo, ele está preso em Roma. Mas, ainda que fisicamente ele esteja preso em Roma, sob a acusação dos judeus, ele estava convicto de estar sob a vontade de Deus em Cristo. Apesar de estar preso fisicamente em Roma, sob a acusação dos judeus, ele não considerava-se preso de Roma, nem muito menos preso dos judeus, mas ele considerava o prisioneiro de Cristo. Ou seja, ele demonstrava que mesmo que estivesse aprisionado, ele considerava-se ainda como aquele que em Cristo estava livre para anunciar e continuar mantendo a plantação de igrejas que se deu entre os gentios, que é o tema dessa terça-feira. Esta carta, ela aparentemente, em primeira vista, parece que é uma carta de lamúria, quando Paulo está dizendo, por esta causa, por plantar igrejas entre os gentios, eu sou prisioneiro de Cristo, e é por amor de vós que eu sou prisioneiro. E observando isso, aparentemente parece que é uma carta de lamúria, uma carta de ressentimento, uma carta de depressão, até mesmo de revolta. Só que ela não é uma carta nessas características. E nem tampouco é uma carta de culpabilidade, ou seja, Paulo ele não está culpando os gentios pela sua prisão, e muito menos culpando a Cristo. Mas, diferente disso, ela é uma carta com amor. É uma carta que este amor ele traz ensinamento, ele traz exortação e edificação, para que haja firmeza dos gentios que agora foram alcançados pela igreja que ali estava plantada em Éfeso. É interessante nós comentarmos novamente que Paulo ele vai retomar este assunto no versículo de número 14, desse capítulo 3 de Efésios, e quando ele retoma o assunto, ele continua dizendo, por esta causa, qual causa? A formação da igreja de Cristo. Eu me ponho de joelhos diante do Pai. Que coisa mais linda isso, que coisa mais interessante para nós observarmos. A causa, ela não coloca Paulo em revolta, mesmo que ele estivesse preso. Mas o seu amor pelas almas era tão grande, o seu amor pelo cumprimento do seu chamado, pelo desejo de cumprir o seu chamado, era tão intenso que mesmo em meio à prisão, ele escrevia com amor, com preocupação, e intercedia diante do Pai, pelo fortalecimento desta igreja que estava em Éfeso, que, como diz o tema, esta igreja que ele plantou entre os gentios. Que possamos ter este amor em nosso coração, de fato o amor de Cristo evidenciado, o amor pelas almas, e que independente de povo, independente de etnia, independente de raça, nós possamos anunciar a Cristo deliberadamente, que nós possamos anunciar a salvação aos gentios, aos gregos, aos judeus, a todos aqueles que nos estiverem à disponibilidade do nosso alcance. Eu faço esse vídeo, encerro este comentário, anunciando a você que há uma porta de salvação aberta para a tua alma. Não importa a tua etnia, e se você é cristão já aí está me ouvindo, não perca mais tempo a partir de hoje. Faça do seu ambiente um campo missionário e implante a mensagem de Cristo no coração dos pecadores. Que Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus.